E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje estava caminhando de madrugada aqui, na minha caminhada matinal. Esse é um outro assunto, depois eu conto pra vocês. Mas eu fiquei pensando em algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês 5 dicas. Exatamente, 5 dicas para você que tem dificuldade com seus ensaios. E é a seguinte, direto ao ponto, vou tentar fazer esse vídeo aqui sem editar, seguindo direto. Eu sou, sem, eu sou uma pessoa tímida, sempre fui tímido. Na minha infância, adolescência e início da juventude ali, eu era muito bicho do mato, mas graças a Deus eu fui perdendo um pouco isso e a fotografia me ajudou demais. Então para mim sempre foi meio aterrorizador ter que me encontrar com um casal para poder fazer reunião, para poder fazer ensaio. Casamento é mais tranquilo porque é uma correria ali, então você passa meio que desapercebido. Mas agora reunião e ensaio era complicado, que tinha que estar conversando com o casal ali, e eu sempre ficava pensando, não vou ter assunto. Enfim, sempre foi muito complicado para mim isso, confesso. Talvez para você não seja, ou talvez para uma outra pessoa aqui pode ser que também seja um grande problema. Mais 5 coisas que eu aprendi, na verdade são mais coisas, mas lembrei aqui de 5 para poder compartilhar e que me ajudaram muito durante esse período aí que eu já estou fotografando de quase 10 anos. Então, anota aí, preste atenção em tudo que eu acho que vai ser muito importante para você. A primeira dica é: tenha um conhecimento prévio do casal. Como que você faz isso? Geralmente os casais, eles marcam com você ali pelo Instagram, pelo Facebook, mandando um e-mail, enfim. Eles vão conversar com você. No meu caso, a maioria deles entra em contato pelo Instagram. E você vai fechar o contrato com eles e tudo mais, né? Vamos dizer lá que você fechou um ensaio com eles. Mas antes de ir pro ensaio, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar uma amizade ali com eles. Eu sei que a amizade virtual é meio complicado, né? Meio superficial, mas isso me ajuda muito, porque às vezes eu não me encontro nem com o casal. Na verdade, na maioria das vezes, eu vou fechar um contrato e poucas vezes o casal tem tempo para fazer reunião. Então, a maioria das vezes fecha online mesmo, ali trocando e-mails e tal. Então, quando eu entro ali e faço amizade com eles pelo Instagram, isso me ajuda muito, porque eu começo a ver qual é o gosto deles, para onde eles já viajaram, se eles têm filhos ou não têm filhos, há quanto tempo eles namoram. Essas dicas estão por ali e você consegue pescar. Então, por exemplo, quando eu chego no ensaio e vou me encontrar com o casal, cumprimento eles e tal, e eu já saco ali uma coisa que eu gravei que tinha lá no Instagram deles. Então, às vezes, o noivo ele torce para um time de futebol. Aí eu chego brincando ali com o time de futebol dele. Um exemplo, aqui no Rio a gente tem a rivalidade entre Flamengo e Vasco. E o cara é flamenguista, vamos dizer assim. E eu digo pra ele: "E aí, cara, como é que tá o seu Vasco?" E o cara fica pé da vida, né, ali, mas é engraçado. E aí falando, eu tô brincando e tal, eu também sou flamenguista. Aí começa a puxar assunto de Flamengo ali com ele. E depois, em outro momento, eu chego pra noiva e falo: "Poxa, eu vi que você viajou pra França, hein? Nossa, essa viagem sua deve ter sido sensacional. Como é que foi?" E eu vou conversando com ela. Enquanto a gente tá ali andando, enquanto eu tô procurando ali o local pra gente poder fazer as fotos. Isso é muito importante, porque isso quebra um gelo do tamanho de um iceberg. Então isso nos ajuda muito. Então tem esse conhecimento prévio do casal. Se é um casal que você não tem amizade, que você não conhece, entra no Instagram, dá uma de detetive, pesquisa ali a vida deles. É até importante também você ver alguns detalhezinhos para você não tocar num assunto que seja delicado. Então isso é importante, beleza? Você tem esse conhecimento prévio do casal, porque você vai ter assunto e você vai saber lidar um pouquinho melhor com eles ali, vai quebrar um gelo. Uma segunda dica é o título de um livro. Não sei se vocês já viram esse livro, tem um livro chamado O Corpo Fala. Basicamente esse livro ele vai falar sobre como o nosso corpo ele gera algumas expressões que traduzem ali o que está se passando por dentro com aquela pessoa. Então o que eu tiro de aprendizado para mim aqui? Às vezes você vai chegar no ensaio e você não conhece o casal, né? E o casal é tímido. E como que eu vejo que eles são tímidos? Às vezes eles não estão te encarando, olhando no olho. Às vezes eles estão com os braços sem saber onde colocar. Se cruza o braço, coloca no bolso, se põe a mão para trás. Eles vão falar com você e eles não têm
ficam ali tímidos, não, bochecha vermelha, enfim. Existem algumas expressões que você consegue ler ali o casal. Outros casais são mais agitados, 220 volts por hora, e ali eles 220 volts por hora não, 220 volts. E eles são ali agitados e tal, e expansivos, já chega te abraçando e falando coisas, te tratando como se fosse o melhor amigo. Então eles são um casal agitado, né? Então quando você consegue ler essas expressões que eles dão para você e traduzir isso, isso te dá uma chave para você fazer fotos melhores. Então, por exemplo, esse casal agitado aí, 220 volts por hora. Eu falei errado, 220 volts. E você vai chegar para eles e tratar eles como se fossem tímidos. Ah, senta aqui, faz um carinho na cabeça dela. Não, você já vai chegar já com o pé no acelerador. Vamos embora, vai no ritmo deles. Então, gente, que bom, vamos lá fotografar e tal. Sobe aqui nesse lugar aqui, pula agora e tira foto. Pula nas costas dele e gira e pega ela no colo e vai nesse ritmo. Depois você vai ter alguns momentos para fazer umas fotos mais tranquilas, mais românticas. Mas é importante você entender ele quem é o casal para que você possa fazer fotos que condizem com o que eles são, entendeu? Agora o casal tímido. Se você não fazer essa leitura deles, né, dessa timidez, e você já chega, pula aqui, faz aquilo outro, eles até podem fazer, mas não tem nada a ver com eles. E possivelmente eles vão fazer muito constrangidos. Então como que eu trato? Senta aqui nesse banquinho aqui, abraça ela, põe a mão sobre a mão dele. Nunca chega pedindo pra beijar logo de cara assim, porque isso tanto pro casal tímido quanto pro casal agitado é uma coisa meio constrangedora, né? Então antes de você chegar a pedir pra beijar, faz um carinho, não sei o que, blá, 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 e vai encaminhando assim. Então cada casal vai te dar alguns sinais que você pode ler ali e descobrir se eles são tímidos, se eles são mais extrovertidos. Então o corpo fala. Uma terceira dica é você estudar o local para onde você está indo fazer as fotos. Então eu gosto de fazer muito ensaio externo. Raramente eu faço um ensaio dentro de estúdio, que inclusive eu acho mais difícil do que fazer externo. Então, para você fazer fotos externas, você precisa, depende das condições climáticas, né? Então, dá uma estudada, vê se vai chover, vê se vai estar nublado. É muito chato quando você chega no lugar com um casal e tá nublado, ou então tá chovendo. E aí você tem que cancelar o ensaio. Pô, isso é péssimo. Então, dá uma estudada antes. Vê com uma semana antes, de repente dá para você ver, vê se como é que vai estar o tempo, já dá um toque no casal, ó, parece que vai ficar nublado, vamos marcar um outro dia? Ou então, estuda o lugar no sentido de você ir lá antes. Pega o carro, pega um Uber, dá uma passada lá, passeia com sua família. Você vai pra uma praia que você nunca fotografou, vai lá ver como é que é, se for viável, se for perto, né? E dá uma olhada, caminha um dia antes. Isso é sempre muito importante. Quando não é possível fazer isso devido à correria do dia a dia e tal, vai na internet e pesquisa. Geralmente eu coloco lá no Google, ensaio de casal na praia tal, ensaio de casal no parque tal. E aquilo ali vai te dar muito material para você estudar. Poxa, dá para fazer. Poxa, então é assim, é dessa forma, né? Eu chego e estaciono o carro aqui. Então é por aqui que eu vou. Então dá para fazer esse tipo de foto, dá para subir aqui, dá para baixar ali. Tudo isso te ajuda muito porque vai te dar um repertório ali quando você estiver com o casal e vai te dar menos insegurança. Quando você está inseguro, você não conhece o lugar, você não sabe muito bem o que fazer, para onde ir, você acaba demonstrando insegurança para o casal. E se o casal entende que o corpo fala, eles vão notar essa insegurança em você e vão ficar também inseguros. Não vão saber se estão ficando bem nas fotos. Então, estude o local antes. Ainda dentro dessa dica de estudar o local antes, previamente, vou dar uma quarta dica, que seria chegue com antecedência no lugar. Então você já estudou antes o local, viu onde que é, viu as possibilidades, viu ensaios de outros fotógrafos. Agora é importante você chegar lá antes do casal. Eu gosto de chegar sempre 30 minutos, 20 minutos antes. Eu chego a mentir para minha mente. Se eu marquei um ensaio 4h30, eu coloco lá no meu despertador, no meu calendário, que o ensaio é às 4. E eu chego lá com antecedência. Por quê? Primeiramente, você vai demonstrar mais profissionalismo quando você chega antes do casal. É péssimo. E essa primeira impressão
quando você chega lá atrasado, é muito ruim. Já aconteceu comigo algumas vezes, não vou mentir. Tive que resolver algum problema antes e acabou me enrolando e eu cheguei atrasado. Mas isso é péssimo, porque você vai ter que subir uma montanha para poder desfazer aquela má impressão. Então, chegue antes do casal. Não importa se eles vão chegar atrasados ou não, esteja lá antes. Agora, chegar antes também é muito bom para você, porque você vai baixar a sua adrenalina, você vai é, ter mais tranquilidade para fotografar, você vai caminhar pelo local, vai ver as possibilidades lá. Já aconteceu comigo, sabe do que acontecer? Já aconteceu comigo, sabe o que? Eu chegar no local, e era um lugar alto, era um parque aqui na minha cidade, que é no alto, e tava super nublado. Então uma neblina muito densa, e eu falei, pô, não vai ser possível fotografar aqui. Então já fiquei bolando um plano B. Quando o casal chegou lá, eu falei assim, gente, olha só como é que tá. Não vai rolar pra gente fazer ensaio aqui. Eu pensei em algumas fotos, mesmo aqui da neblina, umas fotos mais criativas, mas depois eu quero descer com vocês ali pra uma praia que é perto, sabe? Eu só consegui pensar nisso porque eu cheguei com antecedência. Agora, se eu chego lá junto com o casal, o que que aconteceu? Eu falei, ferrou, o que que eu vou fazer aqui agora? Ia ter que ficar pedindo opinião pro casal, e quem é o especialista sou eu não posso fazer isso. Então, quando você chega com antecedência, além de você se acalmar, se preparar, testar seu equipamento, você também pode ver as possibilidades e condições que aquele lugar tem. Se está cheio, se está vazio, se está ventando muito. Então, isso é muito importante. Chegue com antecedência. Uma quinta dica é fotografe sozinho. Por que eu deixei essa por último? Porque é o estilo de fotografia que eu gosto de fazer. Então, quando eu vou para um ensaio, eu raramente, de todos os que eu fiz, se eu levei 4 vezes um assistente, foi muito. Quando você leva assistente, sempre é bom, no sentido que você tem alguém ali para te ajudar. Então, você precisa de uma lente, a pessoa te passa para você. Você quer fazer uma foto com flash, uma foto diferente, usar um rebatedor. Isso ajuda muito, ajuda bastante mesmo. É uma companhia na sua ida, na sua volta. Porém, eu acredito que isso atrapalha em outro sentido o ensaio. Atrapalha no sentido que você acaba é, limitando um pouco ali a sua intimidade com o casal. Eu vou explicar. Partindo do princípio que o casal ele vai estar constrangido de estar ali diante de você fazendo o ensaio. Essa é a verdade. A maioria dos casais não se sentem tão à vontade ali para fazer fotos. Eles estão fazendo mais porque acham bonito, porque acham que é importante ter, mas sempre estão ali um pouco constrangidos. Geralmente você tem que levar uma horinha ali até quebrar esse constrangimento. Por mais extrovertido que o casal seja, geralmente você precisa quebrar esse gelo ali com eles. E quando você tem um assistente, querendo ou não, é mais uma pessoa e que causa um pouco de timidez ali no casal. Então eu gosto sempre de ir sozinho porque isso me dá uma liberdade maior com o casal. Para eu poder dirigi-los, para eu poder brincar com eles, para eu poder criar uma conectividade maior com eles. Então geralmente o assistente, sei lá, às vezes ele soltou uma piada ali que tocou no assunto que é delicado pro casal. Pô, te quebra, entendeu? Você não tem como exigir pro assistente que ele estude o casal antes, que ele leia o corpo do casal antes, né, para saber se eles são tímidos ou não. Esses detalhes que eu falei anteriormente, isso aí é com você. Então, além disso, também tem uma questão da economia, né? Você levar um assistente com você, você vai acabar gastando dinheiro ali para poder levá-lo. Então, você vai ter que pagar, por mínima que seja a taxa, ali, você vai ter que pagar uma taxa, você vai ter que gastar combustível para poder levar e buscar o cara em casa, ou então pagar a passagem dele. Então, isso também onera um pouquinho o seu orçamento. Mas isso é um outro assunto, né? Essa questão mais financeira. Mas enfim, eu gosto de ir sozinho porque eu acho que isso me ajuda a fotografar com mais liberdade, me força a ser mais criativo, porque aí eu não vou ficar dependendo de flash nem de rebatedor, me força a ter uma leitura melhor da luz, porque eu estando sozinho, eu vou ter que posicionar o casal ali de uma forma que não tenha nenhum modificador de luz ali para me ajudar. Então, isso me ajuda bastante. É um estilo que eu gosto de fazer e de repente pode te ajudar. Então, beleza, só recapitulando aqui as dicas, pessoal. Tenha um conhecimento prévio do casal. Pesquisa no Instagram quem eles são, aí um pouquinho da história deles para que você tenha assunto. Segunda dica, o corpo fala. Preste atenção
nos, nas chaves que eles estão dando ali para vocês, se eles são tímidos, se eles são mais espontâneos, se eles são mais extrovertidos. Então, dependendo de como está a expressão corporal deles ali, você ganha alguns pontos ali na hora de dirigir o casal. Terceiro ponto, estude o local e as possibilidades que ele pode te dar. Então entra no Google, entra no Instagram, pesquisa lá ensaios que já foram feitos naquele lugar. Isso vai te ajudar muito. Quarta dica, chegue com antecedência, pelo menos 30 minutos antes, para você poder ver como é que está o local, ver se tem gente demais lá, se está ventando muito, se está com neblina, se a luz está muito dura, para você poder ter chance de pensar no plano B e também para você causar uma boa impressão ao casal, sempre chegar com antecedência. E por último, uma dica um pouco mais controversa, mas que eu gosto, busque, experimente fotografar sozinho. Se encontre lá o casal, esteja sozinho, que isso vai te dar mais tranquilidade, mais liberdade para poder quebrar o gelo ali com eles e dirigir melhor eles. Então é isso, pessoal. Preparei esse conteúdo aqui, ficou mais simples, mas acho que vai ser de grande valia. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e a gente vai conversando. Me segue lá no Instagram também, para a gente poder trocar algumas ideias. Abraço!